A câmera treme ligeiramente. O som é áspero, abafado. Correntes batem em metal. Uma luz fraca escorre pela pequena janela da cela, fria, azulada, quase sem vida. No chão, há um homem sentado em silêncio. A barba grisalha encosta no colarinho do casaco escuro. Seus olhos, fundos e secos, olham para um ponto invisível. O relógio marca pouco antes das 6 da manhã. Lá fora, Bagdá ainda dorme, ou tenta dormir, enquanto a cidade respira um ar pesado, misturado a poeira e medo. O homem ergue lentamente a cabeça quando ouve os passos. Ele sabe o que está por vir. É Saddam Hussein. O mesmo homem que durante 24 anos fez um país inteiro abaixar os olhos, agora espera a própria morte, vigiado por guardas que mal ousam respirar. A chave gira. O som ecoa como um tiro. Do outro lado da porta, um guarda hesita antes de entrar. Não é um estrangeiro, não é americano, é iraquiano. E parece carregar mais peso no olhar do que no corpo. É hora, diz, num tom quase respeitoso. Saddam não responde. Apenas se levanta. A corrente presa aos pulsos tilinta como lembrança de um império que acabou. Por um breve segundo, a câmera o enquadra inteiro. O velho ditador parece pequeno. O casaco preto, o rosto pálido, a postura ereta, como se quisesse morrer ainda acreditando que governa. Ele caminha pelo corredor estreito, ladeado por 2 guardas. O som dos passos é o único ritmo que preenche o silêncio. Cada eco parece contar os segundos que restam. Do lado de fora da cela, o ar muda. Há vozes sussurrando, ordens curtas, o estalo de papéis sendo assinados. Um dos juízes presentes murmura uma prece, outro evita olhar. Um imã está ali também, repetindo versos do Alcorão. A sala é fria, quase nua. No centro, um tablado de madeira e uma corda grossa pendendo do teto. Nada ali parece digno de um julgamento. Mas aquilo não é mais um julgamento. É o fim. Saddam para diante do cadafalso. Observa a corda. Por um instante, o som da respiração dos presentes some. Ele sobe os degraus sem ajuda. O nó do laço é ajustado lentamente, como se cada gesto tivesse de ser exato. Quer cobrir o rosto? Pergunta o executor. Saddam balança a cabeça. Não. Quer ver até o último segundo. Quer que o mundo veja também. Enquanto o laço aperta, ele murmura algo quase inaudível. Alguns dizem que era uma oração, outros que foram insultos. Ninguém concorda, e talvez nunca se saiba. Mas a câmera grava tudo. Em segundos, aquele vídeo atravessará fronteiras, telas e gerações. O executor puxa a alavanca. Um estalo seco. O corpo cai. O som é breve, mas pesa como chumbo. O silêncio dura o tempo suficiente para que todos respirem de novo. O homem que um dia foi chamado de pai da nação balança no ar, imóvel. Ninguém aplaude, ninguém fala. Depois, como se algo tivesse sido libertado, uma voz começa a gritar: "Justiça!" Outra responde com vergonha. Dentro da sala, o caos se mistura ao alívio. E lá fora, em Bagdá, o sol começa a nascer. A transmissão oficial termina. Mas uma segunda câmera, escondida, grava o que não deveria ser visto. Os insultos, os rostos tensos, o som metálico da corda que ainda dá balança. Horas depois, essas imagens estarão em todo lugar. E o mundo inteiro verá o último segundo do ditador. Verá o que acontece quando o poder absoluto cai, ao vivo. Se você acha que já viu justiça, espere. O que aconteceu depois dessa manhã
vai mudar tudo o que você pensa sobre vingança, fé e poder. Inscreva-se, segure o fôlego e volte amanhã. A história está só começando. Ele não nasceu um deus. Tornou-se um. A força. Antes que o nome Saddam Hussein significasse terror, era apenas um menino pobre, filho de um pastor violento, em uma vila poeirenta às margens do Tigre. Cresceu ouvindo gritos, aprendendo que sobreviver era atacar primeiro. A escola para ele foi um campo de batalha. Os livros, armas. Os professores, inimigos temporários. Mas havia algo em seus olhos, uma frieza que confundia medo com propósito. Quando chegou a Bagdá, ainda adolescente, já sabia: o poder não se ganha, toma-se. Nos anos 60, o Iraque era um tabuleiro de golpes, traições e conspirações. E foi nesse caos que Saddam aprendeu a arte de desaparecer e reaparecer mais forte. Quando o partido Baath tomou o poder, ele não era ninguém, apenas um jovem guarda-costas, leal e silencioso. Mas em poucos anos, tornou-se o homem por trás do trono. Ele não falava alto, mas todos o ouviam. Quando sorria, os outros tremiam. Em 1979, o líder do Iraque, Ahmed Hassan al-Bakr, envelhecido e doente, renunciou oficialmente. E Saddam assumiu o cargo que sempre foi seu destino. O discurso de posse foi transmitido pela televisão estatal e o país inteiro parou. Hoje começa uma nova era de força e pureza, disse ele, erguendo o punho. Atrás do palco, uma lista já estava pronta. Homens que haviam conspirado contra ele, ou que talvez conspirassem um dia. Dias depois, convocou todos os altos membros do partido para uma reunião no Salão Dourado do Palácio. Câmeras filmavam. Homens sentavam-se em fileiras, suando, sorrindo à força. Saddam subiu ao púlpito com uma folha nas mãos. A sala estava silenciosa quando ele começou a ler nomes, um a um. Cada nome era seguido por um grito, passos arrastados e o som de tiros do lado de fora. Ele fumava calmamente. Quando terminou, apenas metade da sala restava viva. Depois, olhou para a câmera e disse: "O partido está limpo." Foi assim que o Iraque aprendeu o verdadeiro significado de medo. Os retratos de Saddam foram pendurados em escolas, mesquitas, hospitais, becos. O rosto dele olhava para cima dos quadros de aula, das prateleiras, das janelas dos ônibus. Seu nome era lido nas orações das manhãs escolares. Crianças aprendiam canções sobre sua coragem. Os livros de história o chamavam de herói, libertador, profeta da nova nação. Mas o povo sabia, era proibido não acreditar. Serviços secretos invadiam casas sem aviso. Vizinhos denunciavam vizinhos. Uma palavra errada, uma piada mal contada podia custar uma vida. No quartel da Mukhabarat, a polícia secreta, as luzes nunca se apagavam. Lá, homens desapareciam em silêncio. As mães esperavam nas portas até o amanhecer, pedindo notícias que nunca viriam. O medo se tornou língua oficial. E o silêncio, religião. Quando Saddam declarava guerra, ninguém questionava. Contra o Irã, em 1980, o país inteiro marchou ao som de sua voz nas rádios. Milhares morreram e ele os chamou de mártires da revolução. Quando gaseou aldeias curdas no norte, disse que era autodefesa. Quando executava generais, dizia que era disciplina. Tudo era justificado em nome da pátria e da sua imagem. Mesmo fora das fronteiras, sua sombra se estendia. Diplomatas o temiam, vizinhos o adulavam e ditadores o invejavam.
Saddam transformou a paranoia em método e a lealdade em moeda. Quem o traía desaparecia. Quem o aplaudia morria mais tarde. Na televisão estatal, seus discursos eram repetidos como orações. Em cada frase havia promessa e ameaça. Em cada palavra, o eco de uma verdade. Ninguém era intocável, exceto ele. À noite, Bagdá parecia dormir, mas as paredes ouviam. E nas casas, as famílias falavam em sussurros, como se até o vento tivesse ouvidos. Durante 24 anos, Saddam governou como um deus de carne. Vingativo, impaciente, faminto de controle. E o país aprendeu a amar o medo, porque o medo era o único que garantia a sobrevivência. O mundo veria tudo isso ruir, pedra por pedra. Mas ainda não. Por enquanto, o Iraque era o espelho de um homem. E aquele homem não conhecia limite. O ar de Bagdá mudou no início de 2003. Era espesso, elétrico, pesado como antes de uma tempestade. As rádios ocidentais falavam em libertação. As ruas falavam em fim. Nos corredores dourados do Palácio Presidencial, Saddam Hussein caminhava como se nada pudesse alcançá-lo. Eles não ousariam, dizia aos ministros. O Iraque não é o Afeganistão. Mas naquela noite de março, o céu provou o contrário. Sirenas cortaram a escuridão. Do horizonte, chamas subiram como sóis distorcidos. O primeiro ataque americano começou com precisão cirúrgica e terminou em poeira. Bagdá tremeu. As janelas estouraram. O chão vibrou. A operação tinha um nome: choque e pavor. E cumpriu a promessa. Durante dias, os bombardeios não cessaram. Mísseis caíam sobre prédios do governo, bases militares, bairros inteiros. O som dos muezins foi abafado pelo rugido dos caças. A cada explosão, o império de Saddam encolhia. Mas ele aparecia na televisão, sorrindo, prometendo vitória, jurando que resistiria como o profeta Maomé contra os invasores. Ninguém sabia onde ele estava. Alguns diziam que havia fugido para o norte, outros que vivia em túneis sob Bagdá. As câmeras o mostravam em locais diferentes, no mesmo dia. O mito continuava vivo, mas o país morria. Quando as forças americanas entraram em Bagdá, em abril, não havia exércitos à espera. As defesas haviam colapsado. Tanques avançaram pelas avenidas cercadas de palmeiras queimadas. E então, diante do mundo, veio o momento que simbolizou o fim. Na Praça Firdos, uma multidão se reuniu em volta da enorme estátua de Saddam. Durante décadas, aquele rosto de bronze olhara do alto, inquebrável. Agora, soldados americanos jogavam cordas ao redor do pescoço da estátua. Os iraquianos gritavam, aplaudiam, alguns batiam com chinelos. O maior gesto de desprezo na cultura árabe. Quando o pedestal cedeu, o corpo de metal caiu e a cabeça bateu no chão com um som oco. O império havia desabado. Mas o que veio depois não foi liberdade, foi o vazio. Sem governo, sem polícia, sem energia elétrica, Bagdá mergulhou no caos. Saques começaram no mesmo dia. Museus, hospitais, ministérios, todos tomados por multidões famintas. As ruas se encheram de fogo e ruído. O povo que por anos fora vigiado por um ditador agora vagava sem lei. Enquanto isso, os americanos procuravam o homem que havia desaparecido. Saddam Hussein tornou-se o rosto mais procurado do planeta. Cartazes com sua foto, desfigurado, cansado, de barba rala, espalharam-se entre soldados e jornalistas. O nome da operação era simbólico:
Red Dawn, Amanhecer Vermelho. Durante meses, helicópteros sobrevoaram desertos e plantações. Cada pista era seguida, cada rumor verificado. As tropas reviravam casas, vilas, cavernas. Até os que haviam servido ao ditador começaram a temer ser confundidos com ele. O Iraque inteiro se transformou em uma armadilha. Em dezembro de 2003, uma equipe da 4ª Divisão de Infantaria cercou uma pequena fazenda perto de Tikrit, a cidade natal de Saddam. Era noite. O ar cheirava a gasolina e terra úmida. No quintal, um pedaço de chão parecia diferente, coberto por tábuas e sacos plásticos. Soldados cavaram e encontraram um buraco. Um buraco de aranha, disseram. Estreito, úmido, escuro. Lá dentro, um homem escondido entre fios e poeira. Quando o puxaram para fora, ele piscou contra a luz pela primeira vez em meses. Tinha o rosto coberto de sujeira, a barba longa e desgrenhada. O homem que um dia fora temido como um faraó moderno, agora parecia um velho de aldeia. Ao lado dele, um revólver enferrujado, nunca disparado. "Você é Saddam Hussein?" perguntou um soldado. O homem respondeu com voz rouca. "Eu sou Saddam Hussein, presidente do Iraque, e quero negociar." Mas não havia mais país, nem trono, nem medo. A guerra terminava ali, num buraco de terra, sob uma noite sem lua. Os soldados sorriram, tiraram fotos, e o mundo viu as imagens poucas horas depois. O rosto do ditador, examinado por médicos americanos, virou símbolo de uma nova era. Mas ninguém percebeu o que nascia junto com aquela captura. O ódio entre sunitas e xiitas, a desconfiança, o gosto amargo da vingança. O tirano estava preso, mas o inferno estava apenas começando. O mundo acreditava que a história tinha acabado. Saddam Hussein estava preso, sujo, abatido, desarmado. Mas para os Estados Unidos, a captura era apenas o começo de outra guerra, a guerra pela verdade. Nos desertos do norte e nas ruínas de Tikrit começaram os interrogatórios. Durante semanas, ele foi mantido sob vigilância contínua, dentro de uma cela estreita, com luzes acesas 24 horas por dia. Nenhum som, nenhum relógio, nenhum espelho. Apenas o eco da própria respiração. Os guardas americanos o chamavam de detento número 1. Mas Saddam insistia em ser tratado como chefe de Estado. "Sou o presidente do Iraque", dizia com a voz rouca. "Vocês são invasores." Ele falava com calma, com um orgulho que não se quebrou nem diante das algemas. "Vocês vão me matar", disse certa vez, encarando o oficial que conduzia o interrogatório. "Mas não vão me apagar." Os interrogatórios se transformaram em um ritual diário. Oficiais entravam com pastas cheias de papéis, fotos de massacres, nomes de mortos. Saddam respondia como quem recita uma peça de teatro. Negava tudo. "Mentiras", dizia, "traidores, espiões iranianos." E quando mencionavam os ataques químicos contra os curdos ou a execução dos xiitas de Dujail, ele sorria. "Eu defendi o Iraque", repetia. "Fiz o que um líder deve fazer." Para os americanos, cada palavra era uma tentativa de reconstruir o labirinto mental de um ditador. Para Saddam, era uma última chance de controlar a narrativa. Durante 2 anos, ele foi transferido entre bases secretas, sempre à noite, sempre de olhos vendados. Em cada novo local, repetia o mesmo pedido: um espelho, um rádio, um livro. Um homem precisa ouvir o mundo para continuar sendo homem.
dizia. Mas o mundo agora o via como uma sombra. Em outubro de 2005, a sombra foi trazida à luz. Bagdá, devastada pela guerra, preparava-se para o julgamento do século. No coração da Zona Verde, um setor fortificado cercado por muros de concreto e arame farpado, ergueu-se uma sala de audiências improvisada. Ali, cercado por juízes iraquianos, tradutores, soldados e câmeras, Saddam Hussein enfrentaria o que ele sempre considerou impossível: responder pelos próprios crimes. O tribunal chamou o caso de O Massacre de Dujail. Para o povo, era um nome sussurrado com dor. Para os juízes, uma ferida aberta há mais de 20 anos. Em 1982, Saddam havia visitado a pequena cidade de Dujail, ao norte de Bagdá. Era um dia quente, o sol queimava o asfalto e a caravana presidencial cortava as ruas estreitas quando tiros ecoaram. O ditador saiu ileso, mas o preço seria pago por todos. Horas depois, tropas cercaram a cidade. Casas queimadas. Crianças arrastadas pelas ruas. Homens enfileirados contra muros de barro, vendados, enquanto caminhões levavam os que restavam. 148 pessoas, entre elas adolescentes, foram condenadas à morte. Suas famílias desapareceram. Seus corpos enterrados em valas que só seriam encontradas décadas depois. Agora, diante dos juízes, Saddam ouvia esses nomes lidos um a um. Alguns sobreviventes estavam presentes, velhos, trêmulos, mas vivos o bastante para encará-lo. Uma mulher levantou a voz. Você matou meus filhos. Saddam olhou para ela e respondeu. Seus filhos eram traidores. O tribunal silenciou. A transmissão ao vivo foi cortada. Mas fora das paredes, o Iraque assistia. Nos cafés, nas casas, nas mesquitas, as pessoas se reuniam diante das telas. Alguns gritavam de raiva, outros choravam em silêncio. O julgamento dividia o país tanto quanto a própria guerra. Para os xiitas, era justiça. Para muitos sunitas, humilhação. Durante os meses seguintes, Saddam transformou o tribunal em palco. Recitava versos do Corão, desafiava juízes, chamava o processo de farsa colonial. Quando o juiz ordenava silêncio, ele sorria. O silêncio é dos covardes. Eu falo pelo Iraque. Mesmo sem armas, ainda lutava pela última coisa que lhe restava, o mito. Do lado de fora, Bagdá ardia. Explosões diárias, sequestros, milícias disputando bairros inteiros. Enquanto o tribunal tentava representar justiça, o país desmoronava. E cada bomba que caía parecia ecoar dentro daquela sala. Em novembro de 2006, após 13 meses de audiências, o juiz principal leu o veredicto. As palavras vieram devagar, como se cortassem o ar. Culpado de crimes contra a humanidade. Sentença: morte por enforcamento. Saddam fechou os olhos, respirou fundo e respondeu apenas: Deus é grande. No mesmo instante, fogos de artifício explodiram em bairros xiitas, enquanto protestos violentos tomavam as ruas sunitas. O país não comemorava. O país sangrava. E o mundo se preparava para testemunhar o impensável: a execução televisionada de um ditador. No dia 5 de novembro de 2006, a sala do tribunal em Bagdá estava cheia de vozes contidas. O ar parecia pesado, denso, como se o próprio prédio soubesse o peso do momento. Câmeras foram ajustadas, microfones testados e guardas revistavam cada canto, cada olhar. Saddam Hussein entrou com as mãos algemadas à frente, mas caminhava como um rei.
O rosto estava magro, a barba grisalha bem aparada. Sorriu para as câmeras. Aquele sorriso que por décadas tinha feito homens tremerem. Quando o juiz leu o veredito, o silêncio engoliu a sala. Culpado de crimes contra a humanidade. Ina, morte por enforcamento. Um segundo de silêncio. Depois, gritos. Alguns batiam palmas, outros choravam, outros apenas olhavam, petrificados. Saddam não piscou. Ergueu o queixo, endireitou os ombros e gritou em árabe: Viva o povo! Viva a nação iraquiana! Abaixo os traidores! Foi arrastado para fora pelos guardas, ainda gritando, como se a voz fosse sua última arma. A sala permaneceu ecoando por minutos. No mesmo instante, as ruas explodiram. Nos bairros xiitas de Bagdá, fogos de artifício iluminaram o céu. Homens disparavam tiros para o alto, mulheres cantavam, dançavam nas varandas. Justiça! Gritavam. Deus é grande. Mas a alguns quilômetros dali, em Tikrit, a cidade natal de Saddam, o som era outro. Choro, lamento, ódio. Milhares saíram às ruas com fotos do ditador. Foi um julgamento político, gritavam. Mataram nosso líder. Enquanto o povo se dividia, o país rachava em linhas invisíveis. Sunitas contra xiitas, vizinhos contra vizinhos. Cada sentença de morte lida naquele tribunal acendia mais uma fogueira nas ruas. O Iraque não tinha paz, apenas lados. Nos bastidores, os preparativos começaram imediatamente. Os americanos queriam agir rápido. O governo iraquiano, recém-formado e frágil, temia que atrasos provocassem levantes ou tentativas de resgate. O plano era simples e brutal: executar Saddam antes do fim do ano. Sem cerimônia, sem demora. De acordo com a lei iraquiana, a pena de morte devia ser cumprida em até 30 dias após a negação do último recurso. No dia 26 de dezembro, o recurso final foi rejeitado. A contagem começou. 30 dias. Não mais. Mas ninguém pretendia esperar tanto. Na madrugada do dia 29, os preparativos finais começaram em segredo. O local seria o Campo da Justiça, um complexo militar em Bagdá usado para execuções de alto nível. O nome, irônico, quase cruel, parecia ter sido escolhido de propósito. A cela foi limpa, a corda medida, o tablado testado. Guardas iraquianos, cuidadosamente selecionados, receberam ordens diretas do ministro da Justiça. Ninguém fala, ninguém grava. Apenas façam o que precisa ser feito. Mas o silêncio não duraria. Saddam passou seus últimos dias em isolamento. Não pediu perdão, não demonstrou arrependimento. Disse aos advogados que morreria como um verdadeiro mujahide. Leu o Alcorão todos os dias, em voz baixa, como quem conversa com alguém que já o espera. Na tarde de 29 de dezembro, recebeu sua última refeição: arroz e frango cozido. Comeu devagar. Depois, lavou as mãos e pediu que lhe trouxessem o livro sagrado. Ficou de pé, rezando, por longos minutos, o olhar fixo em um ponto do nada. Guardas disseram que ele parecia calmo, quase sereno. O mesmo olhar de quando mandava executar seus inimigos. Do lado de fora da prisão, a cidade pulsava em expectativa. Canais de TV interromperam a programação. Repórteres falavam sobre o fim de uma era. Mas nas casas, ninguém comemorava. Alguns rezavam. Outros choravam. Outros apenas esperavam para ver. O governo iraquiano anunciou oficialmente: a execução será conduzida sob supervisão legal. O mundo verá que o Iraque é capaz de fazer justiça.
Mas justiça, ali, já não tinha forma. Era vingança com outro nome. E a madrugada que se aproximava seria o espelho disso. Quando a noite caiu sobre Bagdá, o vento trouxe o cheiro de fumaça e medo. Os gritos nas ruas diminuíram. As luzes nas casas se apagaram mais cedo. E no campo da justiça, os homens se reuniram ao redor do cadafalso. O relógio marcava pouco depois das 5. Era 30 de dezembro de 2006. O último amanhecer de Saddam Hussein. Na cela do campo da justiça, o tempo parecia ter parado. Não havia relógio, mas Saddam Hussein sabia que as horas se esfarelavam como poeira entre os dedos. Do lado de fora, o eco distante de explosões lembrava que Bagdá ainda estava em guerra. Uma guerra que, ironicamente, ele mesmo havia ajudado a semear. Os guardas o observavam de longe, como se temessem se aproximar demais. Ele, por sua vez, mantinha a postura ereta, o olhar firme, como se o uniforme de prisioneiro ainda fosse uma farda. Na parede, uma luz fria permanecia acesa o tempo todo. Ninguém sabia se era para vigiá-lo ou para impedir que dormisse. Naquela noite, o ditador parecia mais silencioso do que nunca. Rezou longamente, movendo os lábios em murmúrios que os guardas não compreendiam. De vez em quando, sorria sozinho, um sorriso curto, quase imperceptível. Em certo momento, pediu que lhe entregassem o Alcorão. Abriu o livro, leu algumas páginas e o colocou sobre o peito. É aqui que tudo termina, disse em voz baixa, e onde tudo começa. Horas antes da execução, 2 oficiais iraquianos entraram na cela. Um deles, tremendo, leu o decreto final assinado pelo tribunal. Por crimes contra a humanidade, a sentença de morte deverá ser cumprida imediatamente. Saddam ouviu em silêncio, sem mover um músculo. Depois perguntou: "Vocês são xiitas?" Os homens hesitaram. "Não importa", disse. "Vocês não me matam, só cumprem ordens." Ele pediu um casaco preto e recusou qualquer venda nos olhos. Queria ver o caminho até o cadafalso. Queria, talvez, ver quem o mataria. Durante as horas seguintes, poucos se atreveram a falar com ele. Um guarda jovem, tomado pela curiosidade, perguntou: "O senhor tem medo?" Saddam o encarou por um longo tempo até que respondeu: "Medo é para quem acredita que vai morrer. Eu acredito que vou continuar." Pouco antes das 5 da manhã, um ruído metálico percorreu o corredor. Os portões se abriram. 10 homens entraram. Entre eles, o promotor do governo, o juiz que lera o veredito e um clérigo para supervisionar o ritual. Nenhum americano estava presente. Era uma decisão política. O Iraque precisava mostrar ao mundo que podia conduzir o próprio destino, mesmo que esse destino fosse enforcar o próprio ditador. Saddam se levantou sem ajuda. Os guardas o amarraram com firmeza, mas sem brutalidade. Enquanto o levavam, ele caminhava em silêncio, os passos lentos medidos. Ao passar pelo corredor, olhou para um dos guardas e perguntou: "Quantos anos você tem?" 25, respondeu o rapaz. Saddam sorriu. "Quando eu tinha sua idade, o Iraque me temia." A travessia até a câmara foi curta. Do lado de fora, o vento soprava quente, misturado ao cheiro de gasolina e ferro. Lá dentro, o silêncio era denso. No centro da sala, a plataforma de madeira, o laço pendendo como uma sombra imóvel. As paredes frias refletiam a luz amarelada de uma lâmpada pendurada. O clérigo começou a recitar versos do Alcorão. Saddam repetiu as palavras junto dele, a voz firme, quase solene. Quando o carrasco se aproximou, trazendo o laço,
O ex-ditador olhou diretamente nos olhos dele. Você sabe quem eu sou? O homem assentiu, nervoso. Então faça direito, disse Saddam. Sem erros, eu quero que acabe de uma vez. Um dos oficiais ofereceu-lhe uma venda preta. Ele balançou a cabeça. Não, quero olhar para o céu. Enquanto o laço era ajustado, um murmúrio ecoou na sala. Alguém começou a gritar slogans religiosos xiitas. Saddam virou o rosto em direção à voz e respondeu com uma frase que cortou o ar. Vocês são traidores. Foi a última coisa que disse. O relógio marcava 6:05 quando o carrasco puxou a alavanca. O som do impacto ecoou seco, brutal. O corpo balançou por alguns segundos e ficou imóvel. O ditador que havia governado com medo morreu sem chorar, sem hesitar e sem se desculpar. Os presentes ficaram imóveis. Alguns rezaram, outros riram. Um deles, chorando, murmurou: Que Deus tenha piedade do Iraque. Pouco depois, o corpo foi baixado, coberto por um lençol branco. O Alcorão, ainda aberto sobre a cama da cela, ficou para trás. Do lado de fora, Bagdá permanecia em silêncio. Por um instante, parecia que o país inteiro havia parado de respirar. Mas nas sombras, o ódio já se movia de novo, esperando o próximo alvo. Era 30 de dezembro de 2006. O primeiro dia do Eid al-Adha, o festival do sacrifício, uma manhã sagrada em que famílias deveriam acordar com orações e perdão. Mas naquele dia, Bagdá acordaria com outra palavra nos lábios: morte. Pouco antes do amanhecer, o campo da justiça estava cercado. Veículos militares bloqueavam as ruas. Nenhum civil podia se aproximar. Dentro do complexo, apenas alguns escolhidos: juízes, oficiais, o carrasco e 3 testemunhas. Entre eles, um homem segurava um celular escondido. Ninguém imaginava que aquele pequeno aparelho registraria um dos vídeos mais vistos e mais terríveis da história moderna. A sala da execução era simples, quase banal. Uma plataforma de madeira, um alçapão, uma corda grossa pendendo do teto. O frio da madrugada se misturava ao cheiro metálico das correntes. As lâmpadas vibravam levemente, lançando sombras trêmulas nas paredes. Às 5:55, Saddam Hussein entrou. Vestia uma camisa branca e um casaco escuro. Os passos eram firmes. Não pediu ajuda, não olhou para o chão. Quando viu o cadafalso, respirou fundo e ergueu o queixo, como quem encara um espelho. Vocês sabem o que estão fazendo? Perguntou com voz calma. Ninguém respondeu. O carrasco apenas ajustou a corda, medindo cuidadosamente a distância. Um dos juízes leu o decreto pela última vez. Que a sentença seja cumprida conforme a lei e sob a vontade de Deus. Saddam apenas assentiu, os olhos fixos no nada. Deus é grande, murmurou. O clérigo ao lado recitava versos do Alcorão. Saddam repetia em voz baixa, como se cada palavra o aproximasse de algo além da sala, além do tempo. Mas então, de repente, um dos presentes quebrou o silêncio. Um homem gritou: Viva Muqtada al-Sadr! O nome de um líder xiita inimigo de Saddam. O ar se partiu. Outros começaram a responder, gritando insultos. Traidor! Assassino! A sala se transformou num coro caótico. Saddam virou o rosto, irritado, e disse: É assim que morre um homem, entre covardes e cães? A voz dele ecoou como um trovão. Por um instante, ninguém respirou. O carrasco colocou o laço em volta do pescoço. A corda roçou a pele, apertando devagar. Um assistente ofereceu a venda preta. Não, disse Saddam.
Deixem-me ver. O executor hesitou, olhou para o relógio e, às 6:05, puxou a alavanca. O som foi seco. Um estalo de madeira, seguido de um silêncio absoluto. O corpo caiu. A corda esticou. Um movimento breve. Depois, nada. O ditador que havia sobrevivido a guerras, golpes e traições morreu em um segundo. A sala ficou imóvel, congelada no tempo. O clérigo, ainda atordoado, sussurrou: Alá, tenha misericórdia das almas do Iraque. Mas antes que o corpo fosse retirado, alguém, o homem do celular, apertou gravar. As imagens mostravam tudo: os gritos, o laço, o corpo pendurado, o som dos insultos. O vídeo tremia, mas a realidade era clara demais. O que deveria ser um ato de justiça se transformou em espetáculo. Poucas horas depois, aquele arquivo saiu do campo da justiça dentro de um bolso. Por e-mail, por Bluetooth, por mãos invisíveis, atravessou fronteiras. Em menos de 24 horas, já estava em todos os cantos do mundo. Na tela, milhões assistiram à morte de Saddam. Uns comemoraram, outros desviaram o olhar, e muitos se perguntaram o que tinham acabado de ver: justiça ou vingança? As televisões repetiam as imagens em câmera lenta. Os apresentadores tentavam narrar, mas as palavras falhavam. O barulho do estalo, o grito interrompido, a queda, tudo soava mais forte do que qualquer explicação. Nos cafés de Bagdá, homens assistiam em silêncio, segurando o chá com mãos trêmulas. Nas vilas sunitas, famílias choravam diante da TV. Em bairros xiitas, crianças soltavam fogos. O país inteiro parecia assistir ao mesmo vídeo com sentimentos opostos. Um só povo, dividido por um cadáver. Ao entardecer, o governo confirmou oficialmente a execução. Mas já não importava, o mundo inteiro já tinha visto. E o Iraque nunca mais seria o mesmo. O sol ainda não havia nascido completamente quando o vídeo começou a circular. Primeiro, em pendrives e celulares entre soldados iraquianos. Depois, nos mercados de Bagdá, nas lan houses, nos computadores das bases americanas. Por volta do meio-dia, já estava em Londres, Washington, Damasco. Às 3 da tarde, o mundo inteiro assistia à morte de Saddam Hussein. As imagens eram tremidas, mal iluminadas. A câmera de celular captava vozes, sombras, insultos e o som seco do corpo caindo. Nenhum canal de televisão estava preparado para aquilo. Mesmo as redes ocidentais, acostumadas à guerra, hesitaram. Mas a pressão era imensa. E logo, em todas as telas, o mesmo instante congelado se repetia: a corda, o estalo, o silêncio. O vídeo tinha menos de 2 minutos, mas bastou para reabrir feridas que o Iraque mal conseguia esconder. Os jornais chamaram de a execução mais vista da história. Outros chamaram de o linchamento do século XXI. Em Bagdá, o vídeo virou prova e veneno ao mesmo tempo. Xiitas mostravam as imagens como símbolo de justiça divina. Sunitas as viam como humilhação pública. Cada lado interpretava o mesmo momento como vitória ou martírio. As autoridades tentaram conter o estrago. O governo iraquiano declarou que a gravação oficial, feita por câmeras do Estado, seria divulgada em breve, de forma digna e respeitosa. Mas o dano já estava feito. O mundo não queria dignidade, queria ver. Enquanto isso, nas embaixadas e nos corredores da ONU, diplomatas discutiam o impacto do vídeo. Foi justiça ou vingança? Perguntou um repórter a um porta-voz americano.
A resposta veio seca. Foi a lei iraquiana sendo cumprida. Mas o tom, mesmo através das câmeras, soava desconfortável. No Ocidente, o vídeo dividiu opiniões. Alguns celebravam o fim de um tirano, relembrando os crimes, as torturas, os ataques químicos. Outros viam apenas a barbárie, um Estado nascido do caos executando o próprio Criador. Um homem enforcado por outro homem, escreveu um jornal francês, e o mundo inteiro assistindo como plateia. Em Bagdá, a realidade era ainda mais crua. A execução que deveria encerrar o terror só o reacendeu. Nas semanas seguintes, explosões devastaram mercados, mesquitas e ruas residenciais. Milícias xiitas e grupos sunitas se vingavam mutuamente. Os corpos se acumulavam em becos e o cheiro da guerra misturava-se ao calor do deserto. Em Tikrit, a cidade natal de Saddam, o vídeo era exibido em casas com as janelas fechadas. Homens choravam em silêncio, enquanto os filhos perguntavam: por que o mataram assim? Ninguém respondia, porque não havia resposta. Enquanto isso, os Estados Unidos tentavam mostrar controle. Mas dentro do país, a imagem do homem caindo pela corda se tornava símbolo da falha moral da ocupação. O mundo havia visto a queda de um ditador e, ao mesmo tempo, a perda da dignidade de um povo. Nos fóruns online, nas conversas de bar, nas salas de aula, a pergunta era sempre a mesma: o que muda agora? Mas nada mudava. O Iraque continuava dividido. A guerra civil se espalhava como fogo em óleo. E o vídeo seguia circulando, cópia após cópia, geração após geração. Um símbolo de poder e de ruína, repetido até a exaustão. A cada nova visualização, o mesmo som. O estalo seco, o grito interrompido, o silêncio final. Em poucos dias, a execução deixou de ser apenas um evento. Virou mito. Um fantasma digital que atravessava telas e fronteiras. Um lembrete cruel de que, mesmo morto, Saddam ainda comandava algo: o medo. Enquanto os políticos davam entrevistas, o povo enterrava seus mortos. E o vídeo, clandestino, seguia seu caminho, alimentando o ódio de ambos os lados. A justiça havia sido feita, mas o preço era alto demais, e o mundo inteiro havia pago o ingresso para assistir. A madrugada seguinte, a execução era cinzenta e muda. O corpo de Saddam Hussein, ainda coberto pelo lençol branco, foi colocado dentro de um caixão simples, sem marca, sem bandeira, sem nome. O campo da justiça estava silencioso. Nenhum som, nenhum repórter, apenas os guardas e o vento. Um helicóptero militar esperava no pátio. Os motores rugiram, quebrando o silêncio com um barulho cortante. Dentro dele, o corpo de Saddam seguia cercado por oficiais iraquianos e 2 religiosos. O destino era Al-Aujah, sua cidade natal, próxima a Tikrit. A mesma terra empoeirada onde nascera, brincara, e de onde um dia saíra para conquistar o país. O voo durou menos de 1 hora. Do alto, o deserto parecia infinito, pontilhado por ruínas e fumaça. Enquanto o helicóptero avançava, Bagdá ficava para trás, e com ela, uma era inteira de medo e idolatria. Ao chegar a Al-Aujah, o helicóptero pousou em meio à escuridão. Não havia cerimônia, nenhum canto religioso. Apenas meia dúzia de carros e caminhonetes, seus faróis iluminando o cemitério improvisado. Ali, em silêncio, o corpo foi retirado. Os presentes o reconheceram. Mesmo sem o rosto exposto, todos sabiam quem estava ali.
um velho guerreiro sem exército, um rei sem trono, um símbolo que ainda queimava. O corpo foi lavado conforme o costume islâmico, envolto em novos lençóis brancos e depositado num túmulo cavado às pressas ao lado de seus filhos, Uday e Qusay, mortos 3 anos antes em uma troca de tiros com tropas americanas. Os religiosos recitaram o Takbir, Alá Akbar, 3 vezes, e o caixão foi baixado. Quando o primeiro punhado de terra caiu, o som soou mais pesado do que o aço. Um dos presentes, com voz embargada, sussurrou: "Mesmo morto, ele não descansará." A notícia da chegada do corpo se espalhou rápido. Homens de tribos locais começaram a aparecer, vindos em motos e caminhões. Alguns choravam, outros apenas olhavam, mudos. Ninguém sabia se estavam ali por respeito, medo ou saudade. O sol nasceu devagar sobre Tikrit. E pela primeira vez em décadas, o retrato de Saddam não estava em lugar algum. Mas o seu nome ainda estava em todas as bocas. Nas rádios locais, toques de lamentação se misturavam a canções antigas que o glorificavam. O governo ordenou silêncio. Mas o silêncio, no Iraque, nunca dura muito. Em Bagdá, as ruas ainda estavam cobertas de fumaça. A execução, que deveria unir o país, apenas cavou fossos mais profundos. Xiitas comemoravam. Sunitas enterravam os seus. As mesquitas ecoavam sermões diferentes, uns de vingança, outros de perdão. E entre eles, a guerra civil crescia, invisível, inevitável. O corpo de Saddam estava sob a terra, mas o seu fantasma pairava sobre cada esquina, cada conversa, cada bomba que explodia nas manhãs seguintes. Nas escolas, professores ainda sussurravam seu nome, temendo punição. Nas paredes, pichações surgiam durante a noite. O leão de Bagdá viverá. A morte dele não havia encerrado nada. Apenas mudara a forma do medo. Antes, o medo tinha rosto e voz. Agora, era o próprio ar que o país respirava. Enquanto isso, nas capitais do mundo, os líderes falavam de reconstrução, de democracia, de novo começo. Mas o Iraque real era feito de destroços e silêncio. Hospitais sem médicos, escolas sem luz, famílias sem casa e uma ferida aberta que nenhum tribunal poderia curar. Naquela noite, em Al-Aujah, o vento soprou forte sobre o cemitério. As velas se apagaram. Um velho se aproximou do túmulo e colocou uma pequena pedra sobre a terra fresca, sinal de respeito e aviso de vingança. Depois, virou-se e partiu. Atrás dele, o deserto engoliu os sons. E a sombra de Saddam permaneceu, silenciosa, imensa, intocada. Porque alguns homens morrem. Mas os medos que criam continuam vivos, por gerações. Os dias seguintes foram longos, confusos, como se o próprio tempo tivesse se partido em dois, o antes e o depois da forca. Bagdá parecia exausta. O sol queimava sem piedade sobre as ruas cobertas de destroços, e os alto-falantes das mesquitas se misturavam ao som distante de tiros. As pessoas andavam devagar, com o olhar vazio, como se estivessem acordando de um pesadelo, mas sem saber se o sonho realmente havia acabado. Nas televisões, o rosto de Saddam ainda aparecia. Agora, não mais em retratos dourados pendurados em prédios, mas em transmissões noturnas, em debates, em reprises infinitas de sua queda. O país que por tanto tempo vivera sob sua sombra parecia incapaz de se libertar dela. Mortos e vivos se misturavam na memória de um povo que não sabia mais quem venceria.
o passado ou o futuro. As promessas de reconstrução ecoavam nas vozes de políticos e estrangeiros. Falavam de liberdade, de democracia, de um novo Iraque. Mas nas ruas, os escombros diziam outra coisa. As milícias tomavam bairros inteiros. Os checkpoints multiplicavam-se. E os cemitérios cresciam mais rápido que as escolas. Em Tikrit, o túmulo de Saddam virou ponto de peregrinação. Homens de barba longa, mulheres de véu preto, jovens curiosos. Todos vinham em silêncio, depositando flores, bandeiras antigas ou apenas pedras. O governo tentou fechar o local, temendo que virasse um santuário. Mas quanto mais tentavam apagar o nome, mais ele se espalhava, sussurrado em casas, em mercados, em orações clandestinas. Em 2007, a guerra civil já não podia mais ser escondida. Carros-bomba explodiam em mercados, ônibus e mesquitas. Cada explosão carregava o eco de um nome: Saddam. Alguns diziam: que bom que ele se foi. Outros respondiam: mas olhe o que deixaram no lugar. A execução que prometia justiça havia deixado apenas fragmentos. E uma pergunta que o Iraque ainda não sabe responder: como se mata um fantasma? Anos depois, o vídeo continuava vivo, circulando como uma lembrança proibida. Em escolas, os professores o usavam como lição de história. Em fóruns clandestinos, como prova de traição. Em casas, como curiosidade mórbida. Mas em cada tela, em cada repetição, o som seco da queda ainda fazia as pessoas estremecerem. Saddam havia morrido. Mas o medo, não. Ele apenas mudara de dono. Hoje, quem caminha por Bagdá ainda sente essa presença. Nos olhares, nas palavras não ditas, nos silêncios que duram um segundo a mais do que deveriam. O país tenta seguir, mas há algo nas ruínas que continua a olhar de volta. Um jornalista ocidental escreveu certa vez: quando Saddam caiu, o Iraque não foi libertado, foi deixado sozinho. E talvez seja essa a verdade mais cruel de todas. Na memória coletiva, o ditador é ao mesmo tempo monstro e mártir, tirano e pai, assassino e símbolo. Cada geração o reinterpreta, o odeia ou o venera. Mas nenhuma o esquece. No final, o que restou foi um eco. O som de um corpo que cai, o ruído do silêncio que vem depois. E esse eco ainda ressoa no coração de um país que tenta aprender a respirar de novo. Saddam Hussein morreu às 6h05 da manhã de um sábado, enforcado diante de seus inimigos. Mas a história do Iraque, a verdadeira, ainda não começou a ser contada. Porque a justiça, quando nasce do ódio, nunca fecha a ferida. Apenas a mantém aberta, pulsando. E enquanto houver quem se lembre do medo, a sombra dele continuará viva. Em cada muro, em cada nome, em cada silêncio.